Eu tenho uma crítica. Você também deve ter, claro, críticas ao Bolsonaro, né? Ninguém é 100% ruim, nem 100% diversas. bom. Eu acho que... Mas eu queria saber se você concorda com uma crítica que eu tenho sobre o Bolsonaro, que inclusive quando ele vier aqui eu quero fazer essa a ele. Você não acha muito maluco o cara chegar numa pandemia e aí ele pega um remédio e fala assim, esse aqui vai resolver. E aí ele está se gabando de ter colocado ministérios técnicos. E aí o ministro técnico, que ele indicou, diz, não, esse não. Aí o ministro sai. Aí ele põe um outro ministro. E o outro ministro fala, não, esse não. E ele continua. Não é uma coisa completamente maluca você colocar representantes de algo tecnicamente para dizer para você, essa ponte vai cair. E você fala, vou andar em cima da ponte. Você fala assim, mas eu sou contratado para dizer para você que vai cair. Mas eu vou andar aqui. Pô. Não é maluco isso? Isso não soa para as pessoas que parece uma brincadeira? Eu vou começar até respondendo com uma crítica incisiva que eu acho que a gestão do Bolsonaro na saúde é muito ruim. Pelos ministros que ele colocou lá. Então, assim, críticas várias, essa é uma delas. Eu acho que talvez nesse papo não seja o caso da gente entrar tanto nos temas que viraram tabu também dentro da pandemia, mas a gente pode falar também, se você quiser. Agora, voltando então ao que eu acho que o Bolsonaro representa. Estava falando da afetação. O Bolsonaro, ele é uma resposta seca, rude, a essa epidemia de afetação. Isso eu não tenho dúvida. Cada vez mais você vê o Fernando Henrique Cardoso, que eu já elogiei aqui, né, o maior legado que eu reconheço política pública no Brasil, que até onde eu acompanhei, é devido a ele. Então, né, aqui da minha modesta avaliação, já é um baita elogio. O Fernando Henrique Cardoso, com o seu aparato intelectual, com a sua erudição, com a sua bagagem cultural, usou isso tudo para o mal. O Fernando Henrique Cardoso passou a conspirar. Até lamento ao presidente Fernando Henrique Cardoso dizer assim, mas ele passou a conspirar abertamente. Ele pediu a renúncia do Michel Temer. Já disse tudo o que eu acho do Michel Temer. Era um momento de retomada, era um momento de reconstrução. Tentaram um golpe no período do Temer. Desculpem os direitistas também, porque os esquerdistas e os direitistas eles só se chateiam por duas coisas, tudo e nada. Então, desculpem, mas ali era um momento de reconstrução. Os dados de recuperação da Petrobras, do risco país, todos mostram que era um período pródigo de recuperação e o Fernando Henrique Cardoso agiu para atrapalhar isso. Do alto das suas credenciais de homem que fez o Plano Real, usou para o mal. E depois, quando veio o Bolsonaro, ele continuou fazendo a mesma coisa, junto com uma parte da imprensa que é o que passou a interessá-lo. Então, uma parte da imprensa que tentou derrubar o Temer e tenta derrubar o Bolsonaro, que não gosta mais da democracia, pessoas como o Fernando Henrique, que teriam, essa seria aquela elite que pode liderar no bom sentido, que tem a formação, que tem o discernimento, a educação, a bagagem acadêmica, passou a usar para o mal, de maneira cínica. Quando o Sérgio Moro saiu daquela maneira vergonhosa do governo, e a gente ficou ali perguntando o que aconteceu, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. Porque a reunião que mostrou não dá para saber, né? Tinha nada ali. Nesse momento, o Fernando Henrique Cardoso declarou, né, sei lá se foi reproduzido no Twitter, deu a declaração seguinte, que o Bolsonaro tinha que renunciar ou ele seria renunciado. Isso é uma declaração de ditador. Isso é uma declaração de quem tem propensão autoritária. Então, Rica, o que eu acho que acontece? Essa elite bem pensante, preparada, educada, ela virou o fio. Ela passou a usar isso para os seus poderes particulares, ela desistiu da democracia. Talvez eu acho que eu possa, né, como você falou, o meu círculo de convivência, eu sou um escritor, sou um artista. Tu tá no meio, né? Eu estou no meio disso, eu estou olhando para o lado, estou olhando em volta e estou vendo.
não de todos, mas de muitos, esse tipo de pacto de cinismo. Eu não vou entrar nesse pacto, cara. Eu não vou entrar nesse pacto. E não é nenhuma postura de orgulho ou quixotesca que eu também não gosto. Eu falo assim, porra, para isso, né? Para isso que a gente ralou tanto, para chegar, vamos fazer um combinado aqui, nós que temos bons contatos, que somos influentes, educados e tal, pô, vamos fazer o nosso clube. Né? Vamos escolher ali, como já era na época do Temer, vamos botar lá o Rodrigo Maia, preposto de grupos grandes de mídia. Companheiro, isso para mim não vale, isso não é vida boa. E aí não é nenhuma discurso aí invernizado de ética, não. Eu acho ruim viver assim, eu não vou fazer isso. Não vou usar um eventual poder que eu possa ter, intelectual, educacional ou de relações, para esse tipo de coisa. Eu acho uma coisa escrota, eu acho uma coisa abominável. E é essa escrotidão que está acontecendo à nossa volta. Então, o Bolsonaro, de uma maneira rude ali, ele é um pouco a resposta a isso. A parte é muito confusa para mim, é difícil julgar, né? Porque, porra, são 2 anos muito atípicos. Exato. A gente fica olhando e fala, tá, mas estaria muito melhor, a gente não consegue saber, né? Não, eu sigo assim a agenda, né? Qual era a agenda? Isso que eu estava dizendo. Então, o Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro histórica, não me interessaria. Uhum. Seria uma agenda meio Ciro Gomes, digamos assim, né? Em termos dos símbolos que estão colocados, né? Negócio ali mais personalista, estatizante, ou o que foi o governo Geisel, por exemplo, que é elogiado pelo Bolsonaro. Olha como é que tem muita pista falsa, né? Então você fala, o Bolsonaro então vai fazer um governo tipo o governo nacionalista do Ernesto Geisel. Só que não é esse governo que ele faz. Ah, mas ele apoia o Geisel. Aí eu vou responder, problema dele, problema seu e tal. Eu quero saber o que está sendo feito, né, como política pública hoje no governo. E ele seguiu a agenda liberal, que assim, qualquer liberal, e até o conceito liberal pode ser vago também, ilimitado, mas o que a gente está falando? Né? De desburocratização, isso não é vago. Então, fizeram lá a Lei da Liberdade Econômica. É uma lei de desburocratização para empreender no país. Fato, foi feito. Reforma da Previdência era uma ação que 10 entre 10 especialistas em questão fiscal no Brasil diziam que era ou isso ou o abismo. Então, fizeram um pouco mais de 6 meses. Só isso, Rica, só para não ficar chato o papo aqui sobre questão de política pública. Estou ouvindo um monte de coisa que você está falando que eu lembro, meu pai é economista, eu ouvia isso, meu pai é. Só isso já daria para você dar um crédito, né? Eu olhar e falar assim, realmente os caras montaram um primeiro escalão eminentemente técnico, tem que reconhecer. Então, assim, o que era o Bolsonaro antes? O Bolsonaro que eu achava uma temeridade, a caricatura, as tentações autoritárias, eu fiquei observando o governo para ver, e não foi isso que eu vi. Aí botou lá um ministro que é o Tarcísio Gomes de Freitas na área de infraestrutura, que é um histórico foco de corrupção no Brasil. É um histórico foco de corrupção. Mesmo governos que não eram de bandalheira, como virou o governo do Lula, tinham problemas sérios de corrupção. E esse aí não teve. E isso não é uma propaganda de governo que eu estou fazendo. Isso é, como já falei, acho que o teu espectador está entendendo. Eu quero observar o que está se passando. Se o Tarcísio Gomes de Freitas fosse um cara, um falastrão, não, vão acontecer, vão botar a Polícia Federal dentro do DENIT para ninguém roubar, tarará, e na prática fosse um problema atrás do outro, nem estaria falando isso. Mas o fato é que, num lugar que é dificílimo não deixar roubar, né, de empreiteira, aquela questão histórica, estradas, grandes obras e tal, ele estancou. Eu acho que isso tem um valor. Agora, para mim, o que serve? Então eu vou pegar essa ideia, esse projeto Bolsonaro, isso é minha razão de viver. De jeito nenhum. O que eu quero é afirmar, olha, isso aí está sendo bem feito. Como falei no início do governo Lula, estava sendo bem feito. Como falei no Plano Real, no governo Fernando Henrique, estava sendo bem feito.
Ah, qual é o partido, qual é a ideologia, qual é a direita, qual é a esquerda? Eu não vou entrar nesse papo. Vamos ver quem fez, quando fez e o que fez direito. E ter isso como padrão.